legal, né, Fê? É isso aí. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. E hoje nós estamos aqui para realizar mais um dia de Chega Mais e a nossa convidada do dia, a querida Mariana Tosatti, que faz... Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda, que faz consultoria de imagem. E agora a gente vai deixar ela explicar um pouquinho mais quem é ela. Má, por favor, o microfone está na sua mão. Tudo bem? Eu estou super curiosa para saber tudo o que interessa para muitas mulheres, para todas nós, sobre cores, combinações. A Má vai contar um pouquinho para a gente de tudo isso. Aguarda um Aliás, é um tema extremamente do universo feminino. A gente tem muita coisa. Mesmo aqui nos bastidores, a gente já estava alinhando o que eu quero falar, o que eu quero perguntar. E hoje a gente vai contar para vocês muitas coisas, muitas dicas, muitas informações. Para você que é mulher antenada, que quer saber sobre roupa de trabalho, em casa, coloração pessoal. Má, começa aí contando um pouquinho para nós. Se apresenta aí para gente. Gente, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou consultora de imagem, trabalho com moda há quase 20 anos. Sou formada de formação mesmo, varejo de moda. Então, trabalhei desde o varejo em loja, fiz design de moda também. E depois eu vim para a consultoria de imagem em 2009. Então, assim, bem longo, um processo bem extenso nessa área. A consultoria de imagem é minha paixão, porque eu amo mulheres. Eu amo mulheres, eu adoro o efeito que eu consigo trazer depois da consultoria. A consultoria é um trabalho muito bonito, porque, assim, eu acho que a mulher realmente descobre o que faz sentido para ela. Porque, assim, a gente é, querendo ou não, bombardeado de informação de moda todo dia, a todo momento. Porque todo mundo quer o quê? Vender. Só que nem sempre tudo que a gente vê, né, que está em alta, faz sentido pra gente. É muito interessante você entender o que realmente faz sentido para você. Isso o que eu ia valoriza com o teu biotipo, o que valoriza a tua pele, o que faz sentido com a tua rotina, porque eu acho que é o mais importante, porque nada que a gente faz, por exemplo, não adianta eu ser uma executiva, por exemplo, e ao mesmo tempo eu ter essa jornada dupla de ser mãe e eu ter que viver de camisa, que nem eu vivo, você não tem ninguém para me ajudar. Porque aquilo vai funcionar por um momento, mas depois a praticidade e ao longo da vida você não consegue manter isso. Entende? Eu que sou uma apaixonada por esse tema, né, que eu também gosto muito de moda, estudei e gosto muito. E eu queria saber de você a influência das cores na pessoa. Isso há pouco tempo que tem sido evidente, né? Eu ia perguntar, você falou que faz desde 2009. Sim. Faz tempo, então, né? E é uma coisa muito recente para mim, assim. Escutei faz pouco tempo essa coisa de consultoria. Como é que surgiu isso para você? Quando eu comecei a trabalhar com consultoria de imagem, eu fiz um curso em São Paulo, no IED, primeira vez. E assim, era algo que quando eu vim pra cá, foi até antes da maternidade, eu atendia mais na região do que em Limeira. De verdade, eu demorei pra atender aqui. Porque ainda hoje é uma profissão tida como nova, entende? Para a cidade, eu também sinto As isso. pessoas ainda não entendem. Nossa, mas você vai... A pergunta que eu mais escuto é assim, gente, você vai no meu armário, você vai tirar tudo de lá de dentro, tipo aquele esquadrão da moda que a gente vê. Gente, eu já queria, sim. Porque primeiro, que é o teu acervo. Imagina, eu acho que assim, a gente tem que entender e analisar o nosso armário como um acervo. Olha o tanto, é o investimento que você tem lá. Jogar fora. Como você vai pegar, e até você vai desfazer disso. E até do ponto de vista, eu tô lendo um livro que fala justamente armários lotados, enfim, fala sobre o que significa isso para cada um. Isso é ótimo. Então, assim, é um território sagrado. Você não sabe por onde aquela pessoa passou. Sim. E que muitas vezes cada peça traz um sentido de um momento que ela presenciou. O cérebro não entende que ela vai desapegar daquela peça e que ela não vai mudar a história dela. Então, isso é bem delicado, né? Muito delicado. Eu pensei agora, ela já sabe, eu sou materialista. Eu sou acumuladora. Conservadora, eu acho. Acumuladora de coisas que me remetem a um carinho especial. Então, por exemplo, aquele pé que eu estava era de um avô. Mas isso são roupas que têm história. Então, é exatamente. totalmente Mas eu tenho diferente. muitas coisas usáveis. Mas se você Tipo, usa... da minha avó, coisa assim. Mas se eu você- acumulo muita coisa. Mas se você usa, eu acho tem isso problema. muito lindo. Eu acho isso muito lindo. Porque você imagina, quando você tem uma roupa que tem história, que conta, aquilo tem muito mais significado pra você do que uma peça que você vai na loja e simplesmente você compra. Exatamente. Eu surtei pegando as coisas da minha avó. E você Você sabe sabe aquele clássico, assim, você entra na loja, acabou de chegar uma coleção nova. tudo Daí, cores tipo da estação. eu sou a pessoa mais clássica. Daí chego lá na loja e falo, olha, eu olhei na vitrine e vi um vestido clássico, assim, que eu usaria ele de janeiro a janeiro. Daí as meninas, você não viu a coleção nova?
Não, mas olha essa cor. Esse vestido laranja é maravilhoso. Olha que lindo. Na hora eu olho pro vestido, nossa, mas eu não me sinto bem A nele. cor do momento. Não, mas vamos provar. Daí vou lá provar o vestido, vejo que não tá legal. Não, mas tá lindo, o seu corpo, não sei o que tal. De repente eu acabo levando. Eu já Você não não levo gosta. mais, porque eu já fiz a consultoria de imagem com a Mar. Eu sei que, por exemplo, o laranja não é uma cor que está na minha cartela. Favorece. Mas eu sei que em alguns momentos, se eu fizer a combinação certa, eu posso usar. Sim. Mas eu não vou levar o vestido laranja, porque depende de N fatores para ele me favorecer. Então, primeiro que não é uma cor que te agrada. Primeiro de tudo, que a gente está analisando. E assim, o que acontece? Eu faço treinamento também em loja, a gente já dei, e eu incentivo Olha só, as gente. meninas a falarem isso. Porque assim, não é legal você induzir uma pessoa, por exemplo, nossa, tá lindo, tá maravilhoso. Depois você chega na tua casa, se é uma coisa que você não gosta, aquilo vai ficar no teu armário, ou então, se é uma coisa que não te valorizou, ela falou que valorizou só pra vender, teu marido vai chegar pra você, ou enfim, uma pessoa fala assim, nossa, não gostei dessa roupa em você. E você vai falar assim, nossa, eu tive essa mesma sensação, mas a vendedora falou pra mim Que tava tão bom. que tava tão bom que eu comprei. O que acontece? Acontece algo reverso, eu nunca mais volto a comprar lá. Porque E você ela, sabe que querendo marido ou não, falando, você já fala, não uso mais, nunca ela mais. querendo ou não, ela fez o quê? Ela quis vender só. Não, e o pós-venda é muito especial em todo momento. Entende? É um benefício. A pessoa Na verdade, a venda começa ali, né? Eu que sempre, seja na área técnica ou comercial, sempre fui especialista em vender coisas. Então, assim, a venda, ela começa, essa é a primeira experiência, seu primeiro contato. Feito a venda, ficou legal, serviu. Quando recebe o cliente, não é, Má? Você levou aquela peça? Leva uma outra para combinar. Porque aí o que acontece? Eu vou naquela loja porque a vendedora lembra o que eu comprei e ela sempre me dá a opção de levar peças que eu possa combinar o meu look. Exatamente. Esse é o fato da coloração pessoal. Também, e é o que a pessoa se conhece. Te conhece, te ajuda. Porque assim, a partir do momento que eu entro no armário da pessoa, que nem, por exemplo, a pessoa, a gente tem N serviços, tá? Tô dando um exemplo, que a pessoa me contrata, eu faço uma anamnese, vejo qual que é a necessidade dela em relação a me contratar, por exemplo, tem várias, trabalho. Depende da profissão. Depende da profissão. Por exemplo, eu atendo mulheres realmente empresárias que não têm tempo. Eu não tenho tempo. Já tem que deixar o look eu pronto. Tenho que deixar o look pronto. Eu atendo mulheres que precisam de uma roupa um pouco mais prática. Eu atendo pessoas que compram demais, querem comprar um pouco menos. Então, assim, tem N perfis de mulheres. Sim. Mas o mais interessante, a partir do momento que você entra e você vê o armário da pessoa, você entende o que faz sentido para ela e ela vai entender também o que é interessante ela comprar e ela não vai repetir alguns erros que ela fazia antes em relação a compras. Agora, a coloração pessoal tem a ver com a pele, com o cabelo, e você estuda isso, a imagem da pessoa, para você conseguir falar para ela e transmitir a personalidade dela. Vamos lá. Porque tem uma amiga minha que ela só usa preto. Ela é loiríssima, Bia Barros de São Paulo, uma arquiteta famosa. Então, esse é o problema. Aí o dia que eu vi ela com o look dessa cor, lavanda, eu falei, olha como é lindo. Tava mais bonita. Tá iluminada. Ela falou, eu tenho que aprender a usar cores, porque eu só uso... Ela tem um guarda-roupa só de preto. Então, essa combinação, você combina pele, cabelo, o jeito da pessoa. O que você agrega? Principalmente... Só interrompendo um pouquinho, eu acho que você poderia falar um pouquinho o que é esse leque de coisas. Eu acho que porque assim, coloração como eu já pessoal. experienciei... Tem uma foto, eu acho, né? Como eu já experienciei, tem foto? Acho que você podia falar quais as opções. Sim. Porque tem aquele pacote completo que você fez tudo e vai ao shopping com a cliente e tudo mais. Tem. Explica um pouquinho, Vamos acho lá. que isso é importante. Análise de cores não. A consultoria de imagem, a gente tem vários tipos de atendimentos. Por quê? A gente tem um atendimento mais completo para uma pessoa que, por exemplo, ela precisa de algo maior para a carreira. Então, assim, ela mudou de carreira, por exemplo. Então, ela precisa de todo um direcionamento em relação à imagem. Então, eu acompanho ela no salão, se a gente precisa mudar o cabelo, mudar a realidade, mudar a postura, a roupa. A gente entra no armário dela, vê a necessidade que ela precisa, acompanha ao shopping, vê o que ela está precisando em relação ao look. Óbvio que tudo de acordo com a nossa conversa. Olha, a gente tem quanto para a gente investir, em cima do que ela tem para investir, a gente consegue comprar. Isso pode ser, a gente estava falando até de compras. A gente pode comprar, hoje tem vários tipos de compra, a gente não precisa comprar só em loja física, a gente pode comprar em física, online, em brechós. A gente tem outras maneiras de adquirir peças, tudo depende da tua necessidade, do que você quer. Então, assim,
eu vejo Brechó é que outra coisa que a gente vai falar sobre isso. é alguma coisa que a gente vê a necessidade dela, o que ela gosta. Sim. Daí depois a gente volta no armário, a gente monta esses primeiros looks pra ela e também pra ela entender o que ela vai precisar em relação ao visual. O mais interessante de tudo isso é que eu acho que é o mais importante pra ela, que depois que ela começa a ter, ela tem um hábito que é de se fotografar com os looks. Ah, isso Porque é legal. o que acontece? A gente, na correria da vida da gente, acho que o insumo mais precioso hoje é o tempo, né? Ninguém tem tempo pra nada. Então, assim, a nossa vida é muito corrida. Então, sabe aquele dia que você tá naquela loucura? Ai, meu Deus, que roupa eu ponho? Eu tenho uma reunião agora, tal. Você vai na pastinha e fala assim, nossa, olha, esse look dá certo. Então, eu não preciso pensar, entende? Então, assim, querendo ou não, você acaba otimizando o tempo. Sim. Então, assim, eu tenho desde os pacotes maiores, são pacotes que completos, até pacotes menores, que numa tarde a gente tira suas dúvidas. Olha, eu tenho esse número de peças, eu não sei como usar, eu vou no armário dela, a gente coloca essas peças faz na as cama, combinações. a gente consegue montar mais de 20 looks no número de horas. Tá. E também tem o outro pacote que a gente faz, é um híbrido que tem desde análise de cores até essa montagem de look. Que o que é análise de cores? Análise de cores, a gente analisa o subtom da nossa pele. Então, assim, a gente, principalmente no Brasil, a gente tem uma mistura de pele muito grande. Essa cor, por exemplo, desculpa, Má. Essa cor, por exemplo, essa do meio, ela é legal para essa pele? Então, aí eu não consigo te falar direito. Porque é o branco, Você lilás, tá vendo que essa foto... então, isso aí a gente fala que são os wraps, que são os panos que a gente usa para análise de cores. Sim. Aí é uma foto é uma foto mais demonstrativa, mas que nem, por exemplo, nessa menina, a gente vê que o lavanda, que a gente tá analisando aí a profundidade das cores, tá? Tá. Nesse contexto. Então, você tá vendo que o lavanda é uma cor clara, e depois tem o uva que tá aqui quase saindo, que é uma cor mais profunda. Então, a cor clara, ela não tem adição, a gente fala que é um tom aquarelado, e a cor profunda tem adição de preto. Então, a hora que a gente vê as cores refletindo nela, a gente vai ver o que valoriza. Normalmente, quando a cor está correta, o contorno do rosto fica mais bonito. A gente acaba deixando o viço da pele. Tira a palidez. Tira assim. a palidez, deixa o viço da pele mais bonito. De pessoa para pessoa, a gente vai observando. É algo diferença. que eu até comentei ontem no Instagram. Porque o que acontece? Tem muitas pessoas que fazem esse tipo de serviço online. A análise de cores é a única coisa na consultoria de imagem que eu não acho adequado fazer online. Porque o que acontece? É algo muito sutil. A gente analisa sem maquiagem. E muda, né, a cor ao vivo, online. Lógico, porque a tela a minha tela do celular é uma, a sua tela do celular é outra. Você vai tirar uma foto e mandar pra mim, é outra coisa. Entende? Você não consegue ver. E mesmo, eles fazem o quê? Eles colocam no branco e preto. Pra mim não funciona, gente. Independente, eu acho que cada pessoa trabalha de uma forma. Na minha visão, é algo que eu acho que não funciona. Porque a Fer pode até falar, a gente fez pessoalmente, a gente vê sutilmente a diferença. Olha, aqui a tua pele fica com um viço mais bonito, você acaba valorizando mais, você fica com aquele rosa. Que eu achei Quais são as cores que favorecem a sabe o Fernanda? que eu achei? Então, assim, até depois eu vou entrar nesse ponto, porque a Mariana tem um nome diferente desse trabalho dela, que eu vejo que existe. Porque eu sou inverno quente, mas eu não me encaixei. Então, mas a Mariana não na trabalha cartela. com esse método. Não, então, Você não trabalha com esse método? Existem dois métodos de análise de cores, o sazonal e o tonal. O sazonal são as estações do ano, e o tonal é um método londrino que foi feito mais ou menos, eles foram criados muito próximos, só que esse método, o leque e o número de cartelas é muito maior. Esse é mais recente, então? Não? É mais É antigo? que não é tão usado. Mas pra mim, eu tenho as duas formações, mas pra mim, ele é muito mais eficiente, porque eu te dou uma cartela que é mais direcionada pra você. Então, por exemplo, eu posso até... É muito pessoal. A Mariana, por exemplo, depois que ela faz essa análise, ela manda já no meu WhatsApp as cores. E aí um dia eu tava num evento, eu falei, para um pouquinho que eu vou ligar pra Má. Má, tô aqui com uma amiga e tal, e ela tá perguntando qual é o nome da minha cartela. Você me falou, como que é? Nossa, eu não É lembro. frio. A tua cartela é fria, clara? É Eu não me fria, lembro. clara. É Fria, clara, tá? Porque sempre que eu preciso eu pego no celular e acesso e já vou comprar em cima dos tons. E daí a pessoa falou, meu é inverno, não sei o que, outra primavera. Inverno quente. Eu falei, não tem nada a ver. É outro método. Mas é um negócio que, pelo que eu entendo, ele é mais quadradinho. Por exemplo, não dá para comparar a sua pele, nem eu e nem você, a gente pode ter alguma coisa parecida. Mas não dá para falar que, por exemplo, porque eu tenho a pele clara e você, Até que a nossa mesma estação não, atende até, nós. Por exemplo, eu e ela, vamos dizer, nós somos muito brancas, o nosso contraste é grande como ela é preto. Mas assim, independente, ela pode ser inverno,
tipo, se fosse no sazonal, ela pode ser inverno, tipo, profundo. Pode ser E pode ser totalmente diferente, porque eu analiso o subtom da pele dela. Entendeu? Eu não sei qual que é a miscigenação dela. Eu não sei se na raiz dela ela tem uma negra. E é isso que você Então, assim, percebe ali muito, na prática, e é né, muito Má? na prática, é muito sutil. E com isso, o que, que a gente faz? A gente direciona as cores que ficam melhores usadas próximas ao rosto. Tá. Então é sempre próximo ao rosto. Então, tipo, se a pessoa fala assim, ai, nossa, esse esmalte é da minha cartela, ai, essa calça é da minha cartela. Você pode até usar a tua Fica longe do cartela, rosto. mas fica longe do A rosto. feira é ótima, viu? Porque ela vem aqui, às vezes ela não tá com a cor, aí ela fala, mas eu vou colocar um brinco, um colar, e Eu ela aprendi já... com a Mariana, né? Nossa, Porque, Mas gente, assim- o meu dilema era o seguinte: a gente começou a trabalhar de preto, porque o preto, de um ponto de vista prático, ele é discreto, a equipe está uniformizada, eu não preciso contratar uma empresa para fazer um uniforme. Eu, tipo, uso preto, coloco um babadinho, alguma coisa para me diferenciar. Mas, enfim, eu fui por essa pegada. Depois que eu comecei a fazer a consultoria, que a Má começou a me ensinar algumas coisas, Começou a eu mudar um entendi pouco. que o preto, ele não é uma cor que me favorece. Porém, se eu associar os meus acessórios mais Acessórios. claros, o verde, essa cor tá na minha cartela de cor, eu posso usar um brinco que clareia a minha pele, colocar cores. O Então, assim, cabelo é uma ferramenta cabelo- maravilhosa para você quando você clareia o cabelo. Então, assim, são ferramentas que a gente que é o vai que moldura o adicionando. rosto, Que é o que entendeu? moldura. Então, tipo assim, por exemplo, vamos supor, eu, no meu caso, tá? Eu sou muito branca, meu contraste é muito grande. Clarear o cabelo pra mim sempre foi um problema. Uhum. Eu Porque. sempre fui loira, mas eu tinha que ficar o cara de mais velha. Não, Porque você e se sente ficava pálida, Má? Muito pálida, porque meu branco Apaga. me apaga. Também Então, o sinto que que isso. eu faço? Quando eu tenho que clarear o Mas eu cabelo. morava na praia, né? Eu via morena no sol. Acho que é por Então, isso. e olha que engraçado, eu sou Quando eu mudei pra branca. cá, eu mudei. Morena iluminada você. Eu sou branca, mas eu não queimo. Eu fico branquinha, entende? Eu não fico morena, eu fico bem vermelhinha. Então, o que acontece? Toda vez que eu trazia a cor pro meu cabelo, podia ser no melhor lugar, enfim, o que acontece? Eu ficava pálida. Então, o que, que eu Você- descobri? Quando eu Eu quiser, também eu não sinto. posso fazer muito aqui, eu tenho que deixar esse contraste mais próximo. escuro. E aqui, se eu trouxer, é um tom muito Algumas sutil, mechas só. Tipo assim, chocolate, Que é o entende? contrário do meu, que apesar É o de eu ser contrário. super branca, É só eu pra tenho que iluminar trazer os mesmo. fios claros aqui. Olha. Então, assim, Você viu? e o que, que é legal? A gente direciona. Só que assim, uma coisa que é muito legal, que a gente tem que respeitar, e eu acho que a gente tem que respeitar todos os profissionais. Eu direciono pra você, que nem eu vou chegar pra Ferfer, olha, a tua cartela é fria e clara. Então, assim, quando você for clarear, é muito interessante você tentar trazer uma cor um pouco mais fria e a cor clara. Porém, quem vai dizer se vai dar certo ou não é o profissional. Ah, Se abre o cabelo. com Porque relação se eu- à coloração. em relação à coloração, eu vou virar pra ela e falar assim, você vai ficar loira. Só que a partir do momento que abre o cabelo e não dá certo, Exatamente. Mas, Má, mesmo sem saber, no meu caso, tá, gente? Mas o frio e Depois- quente, depois você só explica pro Há pessoal em muitos anos casa. eu sou loira. fica, Saber o que é quente e o que é frio, porque a gente tá falando aqui uma linguagem que muita gente não sabe. Sim, Aí, gente. deixa eu só. Isso aí, Márcia, é um negócio que me incomodava muito. Mesmo sem saber o que é quente e o que é frio, eu nunca gostei do meu cabelo descolorido e amarelo. Eu sempre Sim. gostei que ele fosse mais para o cinza, para um perolado, por exemplo, não amarelo. Entendi. E no dia da consultoria, porque a Mariana faz a gente tirar tudo, limpa toda a pele, tira rímel, ela fala assim, tira os cílios, a moça Tira tudo! Fica Daí sem tirou nada. o brinco, tirou o gargantilho, tira tudo. E ela, quando ela vai colocando o tecido, é incrível. Você se olha no espelho, eu sei que eu sou uma pessoa, eu não tenho muita olheira, mas dependia da cor que colocava aqui, parecia que meu olho tinha olheira. Pesa. Então, Pesa. aí compara com a próxima cor, o mais escuro e o mais claro, você fala, olha o escuro. Você vê a diferença? Olha o mais claro. Então é fantástico. E essa gente. tal desse tom mais quente ou mais frio, que tem a ver com cinza, por exemplo, ou indo mais para um amarelo, por exemplo, que seria o mais quente, eu vi ali, entendi claramente por que eu gostava mais da São as tonalidade do tonalidades. cabelo. Vamos lá, Exato. deixa eu explicar. A gente analisa a tua pele de acordo com 3 características. Aham. A profundidade das cores. Você fica melhor com cores escuras e profundas, como aquela foto. Sim. Ou cores claras, como lavanda do teu casaco. A segunda análise que a gente faz é de acordo com a temperatura, que daí seriam as cores quentes, que são cores que têm o fundo amarelado, ou se for em relação pro cabelo, vai mais pro amarelo, vai mais pro dourado, Sim. ou se você fica melhor com cores com temperaturas frias, ou se você for mais para as cores, aí você acaba indo mais para os tons mais frios, mais platinados em relação ao louro que a Fernanda estava falando. E a terceira análise é a intensidade das cores, ou saturação. Se você fica Sim. melhor com aquelas cores bem intensas, bem vivas, Aham. ou se você fica melhor com aqueles tons mais opacos e suaves. Que a gente fala que como se a gente tivesse pego a cor e jogado uma poeirinha, que é aquele tecido mais opaco.
aquela maquiagem mais mate, vamos dizer assim, só para vocês conseguirem Mas nude. visualizar. Não é nem Não nude. Sem brilho. É Sem bem... brilho. Tá. Se a gente falasse um fosco, se a gente fosse falar por um tecido, é como se fosse uma palha de seda. Tem a seda, que é aquele tecido que brilha, intenso. Entendi. E tem aquela palha de seda, que é aquele tecido bem delicado, que tem, parece aquele poeirinho, aquela sutileza, entende? Então, assim, são essas validações. E cada pessoa tem uma cartela, que é uma principal, e tem os seus outros pontos. E você também pode ser neutra. Por isso que eu gosto do meu método, entende? Eu consigo, se você for neutra, tá tudo bem de temperatura, por exemplo. Você pode clarear o seu cabelo tanto para um tom mais, se você for loira, por exemplo, quer ser loira, tanto para um tom mais quente, quanto para um tom mais frio ou platinado. Legal ser neutra, gente. É ótimo. Gostaria. Gostaria, porque se eu não colocar uma cor, parece que eu Mas não e sou tem eu. muito a ver com eu acho que a Personalidade análise de cores, também, né, a Mara? análise de cores, como tudo na consultoria, a gente tem que respeitar muito sua personalidade. É. Porque que nem, por exemplo, se você é uma pessoa aberta, colorida, intensa, não adianta, por exemplo, virar pra você e falar assim, ai, nossa, Não você pode tem que usar. viver, Nossa. você não pode, ou você tem que usar viver de bege, preto, preto. entendeu? Não é a tua personalidade. não é. Eu acho Isso que isso é legal. E você Porque ela tá concorda super. Você viu hoje? Super cores aqui, laranja, com lavanda. E você Tá tudo bem, você viu que e é lindo, a é cara lindo, dela. tá respeitando o estilo dela. E a Fer, por exemplo, que eu já conheço um pouco mais, é muito mais clássica, entende? É o estilo dela. É a mesma coisa de eu chegar pra Fer e falar, Fer, você vai sair toda de laranja hoje. Não é a Ela cara não vai. dela. Eu até tenho Ela um até conjunto tem. laranja que eu gosto. Mas ela tem, mas ela vai usar de uma outra forma, diferente de você. Que isso é o quê? É a mesma coisa da tua amiga. Se for sua amiga, minha amiga só usa preto. Sim. Ela quer aprender a usar cores. Pode ser que num determinado momento da vida dela, o preto foi como se fosse uma armadura ou uma defesa que ela usava, entendeu? Na linguagem não verbal. Mas você sabe que meu armário- carrega nos acessórios. Sim, Eu amo lace estampado, eu amo brincão colorido, eu gosto de Então, preto pra Mara, poder- quem vai- eu não Mas sei eu gosto de ver a Nath colorida. Eu vejo também cores gosto. na Nath. também. Sim. Ô, Má, mas, por Acho que exemplo, combina. eu já usei muito preto. Meu armário assim, era preto, branco, branco. Você vinha de onde? e uma peça ou outra. Você da vinha- área Você corporativa. vinha da área corporativa. No corporativo, o que acontece? A gente acaba usando sempre cores mais Porque a gente se discretas. espelha nos Porque homens você também, se espelha né? nos homens, que é alfaiataria, que é Sim. uma outra realidade. Então, assim, tudo isso são ferramentas que a gente fala que é não verbal, que acaba conversando, que acaba comunicando. E quando você veio para empreendedorismo, começou com a Sim. organização, Já se soltou um você, pouco. tipo, mudou. Agora não, mas no começo você trabalhava de branco também, né, Fer? Que eu lembro. Trabalhei muito de branco. De branco. Porque eu muito tinha tempo. medo de trazer muita seriedade e de parecer uma pessoa muito fechada. Sim, sim. Que não é o meu E o caso. branco, querendo ou não, pode ter sido usado para você num momento como uma libertação, entende? Porque Também. o branco é Contraste pureza, do- é o do contraste do ambiente, você acaba usando uma roupa mais confortável, você tem que abaixar, levantar. Então, tudo isso são sentidos que a gente analisa, por exemplo, para entender se você precisa de uma determinada roupa para profissão. Que nem, por exemplo, você falou do preto agora que você usa. É uma ótima cor, porque o que acontece? Preto, a gente usa preto em dois ambientes. A gente usa preto pra gente estar elegante, mas vocês podem ver que Dá uma afinada, uma é uma alongada. E outra coisa, em ambiente de trabalho, o garçom trabalha como? Quem tá Tudo de trabalhando? preto, Tudo de né? preto. Quando eu vou direcionar uma equipe de trabalho, por exemplo, a gente fez um trabalho esses dias, todo mundo de Salões preto. também de cabeleireiro, Todo mundo de eles usam Por preto. quê? Porque a gente tem que estar invisível. Entende? Quem também tem que tem aparecer isso. numa festa, quem tem que aparecer na casa das pessoas, no seu caso, tá indo lá para fazer o seu trabalho. Você não é a cena principal. É. Tá como não uma peça. Não, na mas verdade, você tá quanto como uma menos Tá- a gente tá no aparecer, trabalho. melhor. Sim. O maior É. sucesso nosso é o nosso maior silêncio. Inscrição é o maior sucesso, dependendo da profissão, lógico. Sim. Tá, gente? Agora, Tem regra, assim, em alguma profissão, Isso que por eu ia falar. exemplo, não pode usar colorido de jeito nenhum. numa área corporativa, por exemplo. Nossa, você usa colorido, você vai ser taxado e tal, as pessoas vão olhar ou não existe regra. Eu acho que não existe reza. O que existe é um bom senso em determinadas profissões. Por isso que a gente começou a falar de dress code. Dress code, algumas empresas adotam dress code, contratam consultoras de imagem para trazer essa linguagem, tá? Em determinados momentos, em determinadas situações. Eu até comentei com a Fer fora do ar que é algo que depois da pandemia ele foi um pouco modificado, porque assim, querendo ou não, nós nos acostumamos muito mais com o conforto do que antigamente, entende? Então, assim, muitas pessoas estão trabalhando no híbrido. Assim, acho que a maioria já está voltando no presencial, algumas empresas estão. Mas a gente híbridas. acostumou e ficou em casa. E a gente Continuou. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um escritório de Home advocacia que eu fiz. O
que aconteceu logo depois da Ai, pandemia? por falar nisso, na advocacia, que você está falando, os homens também estão aderindo a essa onda aí. justamente É isso que ela vai justamente isso que eu vou abordar. agora. O que aconteceu? Tipo assim, é quando eles voltaram. Porque não era para eles antes, né? Não, Ou por sempre. Não, o dress code acho que no advocacia sempre teve. Porque o que acontece? Mas para o homem em geral, Porque que nem, por exemplo, se ele quer fazer umas... Homem, vamos dizer, homem é algo muito sutil. Então, por exemplo, padronagem de estampa com gravata, vamos dizer assim, no ramo de advocacia ou no ramo um pouco... Num banco, por exemplo, mais formal. É muito sutil, tem uma sutileza. Eles estão cada vez mais modernos, graças a Deus, trazendo modelagens diferentes, mais ajustadas ao corpo, brincando com padronagem, que eu acho super interessante. Mas, assim, era algo muito fechado. E o que acontece? Depois da pandemia, eles ficaram muito tempo em casa. Então, eles desacostumaram os homens de usarem muito terno. Só que eles estão voltando para o ambiente de trabalho. Se você precisa ir num fórum, você precisa ir numa reunião do cliente, por exemplo, isso também em determinados escritórios, tá? Até porque o fórum estava trabalhando à distância, agora está voltando presencialmente. presencial. Sim. Então, o que acontece? As pessoas estavam trabalhando de polo, tinha gente que ia de camiseta. Ou de E se pijama. E se um cliente chega Né? no escritório de advocacia, você não está preparado, principalmente se é um escritório empresarial, por exemplo, que você atende altos escalões. Não tem como. Ô, Mai, Então, no assim, caso a das gente tem que mulheres, fazer por uma exemplo, reeducação. eu trabalhei por 10 anos numa empresa de tecnologia, que o dress code nosso era saia até o joelho, terninho, salto, e depois Era um quando eu padrão. fui, era um padrão. Depois na Johnson também, mesmo em campo, a não ser quando a gente entrava mais a fundo lá na área técnica, em cirurgia, com médico, a gente tinha um outro estilo, mas assim, também era terninho, social, salto. Como que está a questão do salto especificamente hoje? Isso que eu ia falar. Tem um novo olhar Gente, ou salto, eu não não? vejo mais salto Não. nenhum, ninguém vai Não, Não dá não, mais as pra minhas usar. clientes não querem mais. Estamos lá organizando a sapateira. As meninas estão já Tá tirando categorizaram o tudo. salto. Você olha lá, tem 30 No saltos. brainstorm esses dias, né? É mais de um terço da sapateira é salto. Daí a cliente vira e fala assim: olha, gente, isso aqui, ó, eu não uso nada. A gente olha assim para o cliente, Tira. tipo, cabe 120 pares. Ela tem, sei lá, 50 que é salto. Ah, e aí? Ah, pode pôr tudo lá no alto. A gente fica Não assim, usa mais. são lindos, as mulheres não usam mais. Assim, os Conta saltos do- ridículos, eu falei pra ela. Do tava brechó, né, que a no gente brechó, tava. E aí não tinha nenhum do meu tamanho, 37, eu falei assim, meu Deus, mas eu vou fazer uns desapegos e trazer pra cá. Ela falou, é salto. Liguei vários saltos, ela falou, nem adianta, não sai o salto. Ninguém não quer. faz. Ninguém quer mais. Nem lugar, assim. E aí eu tô vendo agora, porque agora voltou a... Plataforma. Dos 2000, Dos com 2000, as plataformas, é, os mas- saltões e tal. Dá uma É muito equilibrada mais na confortável. altura. Sim. Eu só tô comprando saltinho quadrado. Bom, depois que eu virei mãe, Bloco. eu nunca usei tênis, eu não gostava. Pra mim, tênis era só pra ir pra academia. Mas eu assim, tô de Não, tênis de hoje. tênis é incrível. Vamos lá, toda Conta tendência. pra nós, Toda então. tendência demora quanto tempo pra pegar? Em torno de 2 anos até as pessoas aderirem ao tênis. Então, tipo assim, a primeira vez, uns 3, 4 anos atrás que o tênis veio, todo mundo fez assim, não. Ela é muito moderna. Ela Ela é muito O tênis é moderna. muito É igual cintura esportivo. baixa. Todo Que voltou mundo tá agora. virando, vai começar a falar Ah, assim, mas não vou, tem nossa, cintura baixa, eu dava conta quando eu tinha 20 você vai me falar daqui um aninho, Ah, Ana. mas Mas você vai me Mas falar. porque sempre Tá a voltando. cintura, como chama? Flare. Flare não, como chama? Cintura Cintura alta. alta. A cintura alta voltou, eu adorei, adotei, só tô Melhorou, usando cintura alta, alta. Só que porque assim, a gente modela. também demorou pra pegar e voltar. Demorou, a cintura alta. Entende? demorou. Tudo demora. Então, que nem, por exemplo, o tênis. Querendo ou não, também tem esse negócio, tipo, é muito legal. Veio da pandemia, do conforto. As pessoas não querem mais salto. Se querem salto, a gente tem opções de saltos muito mais confortáveis. Confortáveis. Essas empresas que antes eram tidas como, antigamente, tá? Ah, é aquele salto da vovó, aquele salto da tia que tem problema. Hoje elas já estão adaptadas, os sapatos estão cada vez mais bonitos. Então, assim, a gente o meu consegue tênis é ver. marca de um tênis. É, É então. das antigas, quando É. a gente falava, nossa, que marca. Nossa, então, tipo assim, hoje, botas, sapatos, todos estão com esse conforto maior. E E assim, beleza, né? Conforto e beleza. então, beleza, conforto, praticidade e tecnologia. Tipo, tudo num sapato só. Então, assim, as pessoas não querem mais salto. As pessoas, tem mulheres que ainda gostam de salto. Tem mulheres que são Não, eu menos, admiro esses a saltos quantidade- enormes. A quantidade ainda são É Camargo sempre mínima. usou salto. são mínimas. E, por exemplo, que nem a plataforma que a gente tá comentando, a plataforma, querendo ou não, ela é altíssima. Só que, assim, ela tem um salto desse tamanho e uma plataforma muito alta. Então, O que a gente consequentemente, tava Dá uma com salto, equilibrada, a gente não né? percebe o a salto. gente não percebe o salto. Mas mesmo assim, tem muitas É pessoas desconfortável. que têm um preconceito, porque por elas serem muito
Cai, desequilíbrio. quebra a perna. Cai, daí quebra a perna. Torce o pé, Torce o tudo pé. isso. Mas assim, as pessoas estão procurando cada vez mais conforto. Você pode ver em todos os ambientes. Você vê a pessoa de uma alfaiataria chiquérrima, ela faz o quê? Não tênis de pé. Ai, que Assim, delícia. conforto. Bom. E assim, Bom, tem loafer, isso é tem muito bom. tênis, tem sandálias mais baixas. Então, assim, tem opções para todos. Tem tratorado, que é uma O coisa tradicional. que as pessoas também demoraram para entrar no Ai, o tratorado E também. depois que começaram, viram que é muito mais confortável, entende? Então, assim, tem várias opções. Eu acho, assim, que a gente... Demora um tempo pra É pegar, estilo ainda também, mais, né, e Má? ainda temos que lembrar que estamos no interior. O interior ainda é mais difícil. É mais difícil. Eu falo isso, por exemplo, eu tenho essa leve de bartenders, onde a gente faz os drinks, então eu vou buscar o verão agora da Europa, eu busco as tendências de lá de bebidas e tal, e trago pra cá pra próxima temporada do Brasil. Só que aí eu tenho que pegar o gosto do brasileiro e chegar no gosto do primeirense ainda. Sim. Então a gente vai, não dá pra chegar, por exemplo, gin tônica, eu falo de gin tônica há uns 10, 11 anos, gin tônica com especiarias. Eu trabalhava no navio e um cliente meu lá tinha um bar de gin com especiarias, e eu já cheguei em Limeira falando, abri a Celebs há 7 anos, falando, gente, gin tônica com especiarias, que eu sei isso há 10 anos. As pessoas olhavam pra cara e falavam, você é louca. Hoje colocam tudo dentro Nossa, do gin, entendeu? Eu falo, tudo! gente, Que mas bebida linda é essa? tudo de uma vez. Batimão, eu já vi coisas assim que eu falo. Cores, né? É, Frutas. Então eu acho que também é uma tendência, mas no interior ainda demora um pouco mais. Ó, eu acho que, Má, eu acho que a Má tem aí um monte de coisa para contar pra gente, mas eu acho que a gente pode aí deixar para o nosso segundo bloco. Que tem muita informação e de Eu tenho repente uma os 3 curiosidade blocos. aqui. Ai, cadê o vinho, gente? Hoje faltou o nosso vinho, nosso gente. patrocínio. E aí, Tá Natália? faltando o nosso patrocinador de vinhos. Poxa. Então a gente volta daqui a pouco. Até A gente já, já então, volta. pessoal. Pezinho Consultoria Imobiliária. Excelência no mercado de locação e venda de imóveis residenciais, comerciais, industriais e rurais. Profissionais qualificados e preparados para atender. Site novo para que você possa fazer pesquisa sem sair de casa. Banco de dados atualizado de Limeira e região. Inclusão imediata de imóveis no sistema informatizado. Agende sua visita na Pezinho Consultoria Imobiliária e realize o sonho de fazer um bom negócio. Rua Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 197, no Jardim Mercedes. Telefone 19 3404 9229 e 19 99689 2729. Pezinho, há 50 anos realizando sonhos. Pensou em Sinteco para tacos, assoalhos, rodapés e pranchas para escada? Pensou em Sinteco Nardini, a garantia de qualidade em Limeira. São 65 anos de tradição, assentamento, lixamento e o lançamento Bonatrafic acetinado, que deixa sua casa com cara de revista. Fale com o Juvim e sua equipe pelo telefone 3441-3824 ou mande recado para o 99782-7178. Sinteco Nardini, a sua casa brilhando. Já pensou em construir ou investir no endereço mais desejado de Limeira? Conheça o loteamento Cidade Universitária 2, lotes a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa ao lado da Unicamp. Financiamento facilitado direto com a loteadora. Visite o plantão de vendas no Anel Viário e saiba muito mais. Este empreendimento tem o padrão de qualidade do grupo Engep, Cidade Universitária 2. Está procurando peças e acessórios para geladeira? Materiais para instalação de ar-condicionado? Sabia que em Limeira existe um local especialista nesses assuntos? É o Grupo Santos Climatização e Refrigeração. Peças, acessórios e materiais para climatização, placas para refrigeradores e máquina de lavar e acessórios para geladeira. Pedidos tanto na loja como pelo site. Compre online gruposantos.com.br. Grupo Santos com 2 P's. O endereço é Avenida Doutor Hipólito Pinto Ribeiro, 268, telefone 19 4103 9888 e o WhatsApp 19 998825 662. Grupo Santos, peças para linha branca e para ar-condicionado.
Pensando em comprar, trocar ou vender seu carro? Procure quem tem a experiência de 38 anos no mercado. Ronaldo Automóveis. As melhores marcas de zero e seminovos. Troca com troco, melhores taxas e financiamento em até 60 vezes. Confiança e credibilidade tem nome e endereço. Ronaldo Automóveis. Rua Giovando Negro, 250, Teixeira Marques. Telefone 3441-9411. Voltando agora com o nosso bate-papo com a Matosati, tem um monte de coisa ainda para ela contar para a gente. E hoje nós queremos saber as cores da rainha Elizabeth, que eu fiquei encantada quando eu vi esse post da Matosati no feed. Olha só, os looks da rainha, o que significa? Monocromáticos? Gente, vamos empoderados? lá. A rainha, ela é um exemplo, né? Acho que a gente nunca vai ter uma monarca que viveu tanto tempo, que passou por tantas coisas e assim, tem uma imagem tão forte. Ela sempre usou cores muito vibrantes, sempre monocromáticos. Por quê? Por alguns motivos. Um que eu acho que é super legal, Londres é um ambiente muito cinza, né? A gente é o maior índice. É um clima, né? Frio. É um clima frio, é um clima cinza, é o maior índice de, não sei se ainda é hoje, tá? Mas é o maior índice até de suicídio da Europa, de cirrose, é Londres. Então, assim, antigamente, quando você não via sair essas cores neons que a gente vê na moda, sempre estavam em alta lá em Londres, na Europa, principalmente em Londres, sempre a gente acaba vendo essas cores. Por exemplo, roxo era uma cor que faz pouco tempo que começou a vir em voga. Roxo, amarelo, laranja. Cores fortes, principalmente vibrantes, sempre estão em alta lá por conta disso. Porque, querendo ou não, a cor é a primeira coisa que chega. E o interessante da rainha, né, Má, que eu vi nas suas fotos, a combinação de bolsa, chapéus e... Sim, é a marca registrada dela, né? Olha só, olha... Eu achava isso tanto cafona antigamente, assim, combinar cinto com brinco, com não sei o que, né? E ela sempre usou isso sempre. E o significado das cores vibrantes, né, assim, Má? querendo ou não, ela é um ponto de referência, ela é rainha, né? Então ela chama a atenção, a hora que ela chega com aquela cor, a pessoa já, tipo assim, ela traz essa leveza, ela traz essa alegria e traz essa autoridade de ser uma rainha. Alfaiataria, né? Alfaiataria muito forte, são linhas mais retas. Até a bolsa dela, você pode ver que as bolsas são tudo quadradinho, mais retas, mais quadradinhas. Mais sérias também, que trazem né? formalidade, elegância nos detalhes. E por mais, você pode ver que por mais que ela esteja olha colorida, o sapatinho dela, você viu? Interessante, ela tá com a mesma bolsa em várias... Sim, é isso que eu tinha notado. Por mais que ela esteja sempre colorida, você pode ver que as linhas são linhas mais elegantes, são linhas mais sapatinho retas. A estampa baixo. Sapato baixo, até por conta da idade. Sim. A estampa, você pode ver que alguns looks, ela vem sempre de uma maneira bem discreta por baixo. Combinação sutil. Com o amarelo, né? Tipo assim, no amarelo, no verde, no azul. As joias, até a luva, que eu acho muito interessante. Você pode ver que é uma coisa que estava sempre presente no look dela. É a luva, que eu acho que faz toda a diferença. E algo que até a gente comentou aqui, que você comentou, é por relação de segurança, né? Querendo ou não, ela tá com uma cor viva, intensa, porque ela tá muito mais fácil de ser vista. Até pelas pessoas que cercam ela em relação à segurança. Sim. E agora, por que ela Tinha até uma brincadeira. Ai, olha, agora eu vou contar o que a Nath comentou aqui eu acho que a no Natália intervalo. matou a teoria. Natália, o que ela leva na bolsa, Então, Nath? É um clima frio, né? Vamos falar. Não, até porque o celular ela não precisava levar, porque ela só tinha não leva 2 cigarro, contatos. não leva charuto. Ela só tinha 2 contatos na memória. O que ela levava na bolsa? Batom. Lencinho umedecido? Um conhaque, por causa do clima. Um conhaque pra descer, faz sentido. Olha o tamanho da bolsa, Mel, coloca lá de novo, por favor. Não é bolsa pequenininha, bolsinha assim que leva só. Olha o tamanho da bolsa. É uma bolsa grande. É uma senhora bolsa, Será que realmente. tem uma garrafinha de uísque aí? Eu acho, sabe isso que eu Algo pra esquentar. Nossa. Gente, eu acho que pode ser sim, que ela levasse. Ela Ela- era bem ativa. E olha, eu tiro meu chapéu aí E eu para a acho que foi alfaiataria da quando rainha. proibiram ela de também é beber que uma- ela começou a adoecer. O chapéu é uma referência da O chapéu é uma rainha. referência, né? Porque Eu acho maravilhoso.
A maioria das A vezes, monarquia usa muito né? chapéu. Eu acho muito interessante, acho um adereço muito legal, Chique. chiquérrimo e pouco usado pra gente. Ah, gente, aqui. Eu a amo gente chapéu, nota gente. que a Tem cultura cores londrina e mesmo, uso eu mesmo. tava assistindo uma série, Outlander, que assim, é muito antiga, fala da Escócia, 1600 e pouco. E mesmo assim, quando eles têm lá, eles brigam com os ingleses, tem as tropas. Desde as tropas, eles têm uma elegância, uma coisa romântica. Mesmo as mulheres, os homens, a gente vê assim que isso é uma coisa que se conserva até hoje, né? Mas, lógico que dentro das peças mais usuais, mais voláteis. Mas se a gente compara o estilo americano, por exemplo, e os países da Europa com a Inglaterra, com Londres, com Londrino, você vê que eles são elegantes, que eles trazem um toque de glamour, né? Mas assim, também tem muito a ver com a cultura, né, Fer? Vamos Sim. lá, a Europa é um ambiente, querendo ou não, que ele vem do prêt-à-porter, daquela roupa feita à mão. Os Estados Unidos Alta costura. Os Estados Unidos é o quê? É uma ready-wear referência. que a gente fala. É pronto para vestir, entendeu? É consumo em excesso, é consumo em larga escala. É outra cultura. São duas vertentes diferentes, que nem, por exemplo, tem uma série que é o Houston, não sei se vocês viram na Netflix também, Não, ainda não. que fala um pouco sobre quando começou esse ready-wear que veio nos Estados Unidos, que são essas grandes lojas, que eram marcas que daí vendiam pro povo, entendeu? Sim. Tipo, não é aquela alta costura. Tamanhos então, assim, produzidos em escala. É produzido em larga escala, em muita mercadoria. Então, assim, ele tem esse toque dessa alta costura de uma maneira mais sutil, mas a partir da década de 80, que foi quando ele começou a explodir mesmo, mas ele é a terra do consumismo, né? Sim. Você acha que aqui no Brasil tem alguma referência assim, de loja nesse estilo, de alta costura? Ou não pega no Brasil? Não, pega. Porque a Zara tenta, né? A Zara tem algumas marcas, mas é uma também, querendo ou não, é uma rede grande em larga escala. A gente tem até lojas de alta E o valor não é acessível. O valor não é acessível. Daí são marcas muito que nem, por exemplo, elitizadas e sofisticadas. Por exemplo, a Carol Bassi faz alguma coisa. A Andrea Borgosian, que é uma outra marca também, que tem essa alfaiataria, faz uma outra coisa. A gente tem muitas marcas que são marcas menores e brasileiras. A Pretty, que é uma marca muito legal também, que eu gosto bastante, ela tem essa alfaiataria. A Max Mara, que não é A NV tá seguindo esse brasileira. caminho também? A NV tem alguma coisa, mas não tem esse cuidado, mas não tem um cuidado de uma alfaiataria que, querendo ou não, acaba... Porque o que acontece? Uma alfaiataria, um cuidado desse... A Ricardo Almeida também tem uma linha feminina voltada para isso. Vamos dizer. São peças mais exclusivas e são peças... Tem mais larga escala. São peças que são mais Porque, caras. a Forever 21, ela tentou trazer para o Brasil essa referência americana, né? Americana. Mas ela não conseguiu. Quando você visita uma loja aqui, da Forever 21, é muito diferente de lá. Não tem casacos, não tem blazers. E aí eles quiseram... Os vestidos de festa. Exato. Eu comprei lá nos Estados Unidos um de paetê É tão azul. diferente. Ele é tão Aqui clássico, diminuíram. tão lindo. É atemporal, maravilhoso. Sim. Aqui eu não tô conseguindo Aqui comprar nada não, na loja. aqui diminuíram. O que acontece? Eles têm todo vem um varejo de estudo para estudar o que realmente faz sentido. É a mesma coisa da Zara, vamos dizer. A Zara do Iguatemi e do Cidade Tem Jardim qualidade, diminuíram a qualidade. totalmente diferente da Zara do shopping Iguatemi de Campinas, por exemplo. Até Riachuelo, Renner, eu vejo aqui completamente diferente de Santos, quando eu vou pra lá, é outra Então, assim, coisa. depende, porque eles vão vendo que acaba saindo mais. Depende do local, de praia ou... E acaba abastecendo com a mercadoria que tem aquela necessidade. Então, assim, tudo depende do mercado, tudo depende, tipo, do ticket médio da peça. A gente tá falando, hoje tem muita marca legal, gente. E essas marcas que não são tão conhecidas, que tem essa cultura, tipo, esse gingado brasileiro, até essa são pegada, mais legais do que outras que a gente vê em larga escala. Que a gente fala Carioca tem muita alfaiataria própria. Tem direcionada São Paulo tem pra muita vida coisa praiana, legal, né? Entendeu? Tipo Sim. assim, e onde a gente faz essas adaptações? São no tecido, por exemplo, uma alfaiataria da Richards, vamos dizer, que é uma marca um pouco mais carioca, ela vai trazer um linho, um tecido mais leve. Se você quiser continuar falando com alfaiataria, se você for para São Paulo, você vai trazer um tecido mais encorpado, porque a gente tem um tempo um pouco mais frio. Um pouco mais fresco, nublado, mais fresco. Se você for para o sul, por exemplo, você vai ver muito couro, que tem marcas de couros muito legais, que tem essa peles pegada, fakes, né? Pele fake, mais couro também. Então, esses couros mais coloridos que você consegue ter algo muito interessante. Então, a gente tem... O Brasil, realmente, a gente tem uma variedade de peças maravilhosas. Uma diversidade muito grande de peças. Exatamente. Aqui em Limeira, por exemplo, que a gente está falando de semijóia, de acessório.
a gente tem tanta variedade de acessórios em Limeira. Tipo assim, tem desde aquela semi-joia mais simples, mais delicada, pra pessoa que quer só um ponto de luz, até algo enorme, como é o meu caso, que, tipo, um acessório mais impactante. Então, tudo Tem depende. prata mesmo, tem prata, ouro, tem ouro, bijuteria. tem de tudo. Então, assim, A tudo variação depende. nossa aqui, até pela localização nossa, é muito grande, né? Tem peças só de resina, que nem da feira. Então, assim, a gente tem um leque muito grande de peças. É assim. verdade. E eu acho, e eu falo de boca recheada, que o acessório é o segredo de montar looks diferentes e você acabar conseguindo comprar peças, que são peças que você faça girar, e mudar com o acessório. Porque acessório é algo muito mais em conta, é algo mais simples, e você consegue transformar um look. Tive uma pessoa que um dia olhou para mim e falou assim, nossa, mas você usa essas coisas coloridas, você podia usar joinha de verdade. Eu falei, não, mas eu amo acessório. Quanto mais colorida é a minha cara. Eu uso uma joinha de vez em quando, mas assim, o meu forte são cores, Mas são... não é uma regra, né? Não é uma regra. Mas eu Porque acho que então, aí que uma tá, joinha né? ou um acessório não Além define da o seu questão do acessório estilo. transformar, ele também traduz o estilo da Sim, pessoa. muito. E o que eu acho muito interessante, que eu acho que todo mundo tem que ter, e a consultoria de imagem traz muito isso, é você ter uma assinatura pessoal. Que nem, por exemplo, você gosta de cor. Eu gosto. Então, assim, É a a massa, gente vai colocar cor nos seus looks, Aham. entende? Tipo assim, que nem, por exemplo, eu gosto de acessório, então eu vou usar acessório. Eu Você adoro abusa lenço, deles, né? Eu adoro lenço. Então, assim, eu vou usar lenço, que nem, por exemplo, eu gosto de preto e eu gosto de trazer acessório nos detalhes. Eu não vou tirar isso de você, Exato. entende? Se o preto não tiver na tua cartela, por exemplo, na área de cores, você não precisa Aham. deixar de usar. Você vai aprender que com o acessório correto, com uma maquiagem adequada, você consegue usar a cor. Você não precisa deixar de... Eu falo que a análise de cores e a consultoria de imagem, a gente nunca é pra fechar. Porque eu não gosto de colocar ninguém em caixa, e sim pra Sim. somar. Eu falo que o segredo da análise de cores e da consultoria de imagem é fazer você aproveitar o máximo do teu guarda-roupa. Porque querendo ou não, aquilo é um investimento. Você vai continuar comprando, você vai continuar consumindo moda, mas de uma forma adequada, podendo mais consciente e podendo gastar com outras coisas. Por exemplo, se você deixa de consumir tanto, você pode fazer uma viagem que você está programando, você pode investir numa peça, por exemplo. Eu tenho algumas clientes que gostam de bolsas, enfim, você pode comprar uma bolsa que você está desejando, só deixando de você gastar tanto em certas ocasiões, consumindo certas coisas. Nós estivemos recentemente no brechó, que Inaugurou semana passada. E aí eu já tinha ido em alguns brechós, mas nunca tinha assim olhado com tanta delicadeza. Detalhes, né? É uma preço, né? né? E ela, né, a dona desse espaço, ela tem esse cuidado das peças dela, são todas impecáveis, sabe? Ela vai pra São Paulo buscar, enfim. Toda arrumadinha. Sim, é uma graça. E Eu fui sabe convidada o também. que me deixou assim, eu tinha até um preconceito com, por exemplo, tem a Farm, é uma coisa que tem muita estampa. Eu não gosto, eu nem entro numa loja que vende Farm, eu nem vou perto, entendeu? Porque pra mim eu não vou gostar. Fui lá, dei de cara com uma blusa que o fundo era preto, com flor, eu falei, gente, amei, peguei, coloquei e tal, nossa, Era Farm. Era Farm. Aí eu, nossa, perdi preconceito. Aí eu olhei um outro casaquinho e o legal do brechó, eu achei demais. Todo mundo ficou assim, nossa, mas é tão lindo, por que eu não vi antes? Era um querido do outro, lembra? A minha bolsa rosa. Eu nem sabia que vocês iam, eles me convidaram, eu esqueci a Eles data. queriam a minha bolsa, achando que era do brechó. Eu sei que eu saí com 3 Ela peças. garimpa bastante, Sim, sabe? ela é ótima. É a Sarinha, né? É. Eu fui convidada também, A mas gente, eu Sara. fiquei doente no dia, não Ah. consegui. Na verdade, de um cliente, falei, Sara, não vou, porque eu vou atender um cliente em São Paulo. Fiquei doente, acabei não indo. Mas é muito legal essa curadoria. Eu acho que a gente ter esse olhar, tipo, pras peças. Não, e tirar esse preconceito tirar de esse brechó, preconceito de brechó, que não existe tem. mais no O interior, brechó porque existe há muitos há anos em São muito Paulo. tempo. Desde que eu conheci a Sara também, ela sempre falava dos brechós de São Paulo, que ela ainda tinha vontade e tal. Ela nem trabalhava, ela fazia, já Mas é trabalhava, mas muito não bom. com brechó. Sim. E trazia esse olhar para nós. E eu sempre via ela em São Paulo garimpando peças. Falava, nossa, olha que lindo esse casaco. Um dia encontrei com ela. Falou, Fê, comprei num brechó em São Paulo. Pessoas que usou uma vez ou nenhuma, ela falou. E assim, E essa às vezes, coisa. as e pessoas assim, querem comprar, às vezes, porque assim, eu não ligo pra marca. E demora gostei, também para eu chegar levo. aqui, Eu né? Assim também como a sou gente falou assim. da moda, Faz o quanto tempo interior que ela tá demora nesse também, exato, faz sim. tempo. É muito legal. Ela gente. Mas conhece tem bem. alguns brechós abrindo, né? que eu Tem tô- Limeira, que é bem legal. Mas também E tem gente Tem que em quer Limeira colocar mais? essa tem. Ali Às onde é o vezes. antigo Tacho do Céu, na esquina, ali é um Também é brechó bem Tem um agora. brechó, tem um brechó onde Ah, é? eu sou péssima de localização
como é o nome daquela a rua lá que é onde era a antiga biblioteca? Também tem um I Love Bazar. Um grandão também, que é uma rede de bazar que abriu. Tem brechó, tem bazar infantil, que eu acho muito legal também. Ótimo. Porque criança usa muito pouca roupa, entende? Se você, Exatamente. e assim, é uma maneira até da gente reciclar o nosso olhar. Que nem, por exemplo, se você tem alguma coisa, você pode ir lá vender, enfim, procurar novas E a pessoa coisas. que quer, por exemplo, eu sou doida por uma peça da Zara, não tem uma peça da Zara, essa pessoa não tem condições de ir lá na loja, comprar, né, aqui é super difícil, vai lá e acha uma peça super legal. Eu não ligo pra marca, mas eu saí com 3 peças de marca. Eu comprei um coletinho da Gap lindo, que é tipo, como chama, que é larguinho, que usava antigamente, que chama larguinho. É o... É um oversize? O que é? Não. É um colete que tem elástico aqui, cavado. Assim, Tem o nome. colete. Eu te falei. Você que falou. Uhum. Eu lembrei. Aí comprei esse, saí com uma peça da Lelis Blanc e uma da Farm. 3 peças, menos de R$200. Assim, Olha que de legal. louco. Um achado. Mas eu nem fui pela marca, porque é isso. Lá não tem assim, aqui é só Gap. Aqui é assim, não, lá é tamanho Isso é muito legal, assim, e é isso que a consultoria traz pra gente, a gente não olhar porque tá na moda, porque não tá, gente, tentar entender o que realmente faz sentido com você. Por que que você acabou comentando que você não gosta de estampa? Olha o preconceito que você nunca entrou na farm pra você não gostar de estampa, e tem estampa de fundo também. Só que o que acaba vendo, como é muita estampa, é aquele algo carioca, colorido, é algo que acaba brigando o olhar, entende? Tipo, essa hora que você vê tudo aquilo, Pesa às vezes também. Mas tem gente que ama a farm, né? Nath, mas você mesmo tá de estampa hoje. Então, eu gosto, mas o fundo é preto. Mas eu comprei recentemente também um kimono super colorido, super. E as meninas falam, leva seu azar, né? E eu só uso ele. Até nos pés. Ela usa com short. Com shorts, jeans e tá com ele em cima. Até, tipo assim, isso é um super recurso pra gente que é mãe também, né? Porque vamos lá, quando a gente é mãe, a gente quer trazer um shortinho total, mas se a criança é pequena, tipo, são adequações também na maternidade. Esse é um outro público que eu acabo atendendo muito. Porque o que acontece? Virei mãe, vou voltar pro mercado de trabalho. E aí, como Você é que eu virou faço? mãe. E aí? Não, mas de verdade. Não, eu também, mas assim, as minhas clientes acabam virando mãe. Nossa, eu vivia de salto. Eu, querendo ou não, vivia impecável. Agora eu virei mãe, menina, eu não tenho tempo pra fazer escova todo dia no meu cabelo. Eu não consigo sair que nem eu saía. Eu não consigo mais, por exemplo, ter tempo de Porque acontece que a gente vê a mãe. De escolher a roupa, trocar toda hora. A criança toda impecável, de trança a lá. mãe assim. Você olha a mãe tá de A mãe rabinho, destruída. não tem maquiagem, você vê assim. Você fala, viu? E aí? Mas eu cortei, eu fiquei morena por causa da maternidade, que veio na pandemia, não consegui cuidar dos meus fios de cabelo, o meu loiro tava super ressecado, aí eu pintei de escuro e cortei porque eu vivia de coca. Eu falei, não dá. E cortei. Inclusive eu vou cortar de novo, porque eu esperei o casamento, mas quero cortar de novo. E, gente, é prático. Eu fico com cara de mais Ai, que nova. vontade de cortar também. E uma coisa Gente, eu também amei ter meu cabelo curto. Ele tá crescendo agora, eu tô Não, deixando, eu vocês vou estão volta. pensando. Mas sabe uma coisa que, na minha área, que eu sou sommelier de vinho, e aí quando eu dou curso pra homens, tem que ficar com o cabelo preso, Nath. Então, mas preconceito tipo, primeiro que muitos não me levam a sério, quem é essa menina, novinha, falando de vinho e tal, e até lugares que, enfim, eu sou contratada às vezes pela empresa pra fazer um treinamento e tal, uma coisa legal pros diretores, e receber, né, aquelas cantadas, enfim. E aí Aí tem que se colocar de... eu né? vou de blazer, preto, uma armadura ali. Tá mais Você usa sério. vários recursos como armadura, né? Que a gente pode usar nessa... Então, e meu cabelo, eu uso cabelo reto, Repartido ao repartido ao meio. meio, que é mais sério, porque quando eu jogo ele pro lado, fica mais sensual. Fica. Então eu tive que mudar, não uso batom vermelho, quando eu tive que mudar vários. Óculos também é uma super ferramenta, porque não deixa, tipo assim, tem um ponto a mais pra você, tipo, uma barreira fica mais física. sério. Tem algumas barreiras físicas que a gente pode usar, entende? Tipo assim, a maneira, o vermelho é uma cor que as pessoas vão disputar sempre, entende? Tipo, dependendo, tipo, se você tiver um monte de óculos, Chama não atenção. discute, vermelho é uma cor que vão Olha, disputar. mas que Olha só, gente, vermelho, hein? Não, mas no batom ou na Anota aí. roupa, Má? Não, oi? No batom ou na roupa? Na roupa, então, quanto mais, porque o que acontece? Na Vermelho boca- é uma cor que incomoda. Na boca, acho que principalmente. Na boca, ela já acaba sendo um pouco mais sensual. vamos mais dizer um assim. lenço vermelho. Mais um lenço vermelho, um blazer vermelho. Porque o que acontece? O vermelho é uma cor que chama muita atenção. Então as pessoas elas param pra te escutar. Uhum. O que normalmente, Só quando usa eu vermelho. atendo homem, eu não atendo muito homem, assim, não é muito meu nicho. Eu acabo atendendo mais homem, algum homem que vem de indicação. Personal direto. shopper. Personal shopper eu faço com homem, mas assim, é algum homem que acabou vindo pra mim por indicação. Não Tá. é o meu cliente final, minha cliente é mulher.
Você costuma fazer isso aqui em Limeira para mulheres? Costumo. Amanhã, por exemplo, eu vou para Campinas fazer personal shopping com homem. Mas assim, é um homem que acabou vindo de indicação e a gente vai... E as mulheres em Limeira estão aderindo isso? Eu faço muito em Limeira, sabe o que é muito legal? Que a gente pode fazer? Que eu até prefiro uma coisa minha que eu acho super interessante. Eu sou uma pessoa de Limeira. Sim. Então eu prezo a minha cidade. Então o que eu faço? Eu quero que o dinheiro que vem aqui, ele fomente aqui. Então, por exemplo, se eu vou na casa da cliente, eu acabo fazendo a consultoria de imagem, eu vejo que ela precisa de alguma peça, eu pergunto para ela, eu posso ver se eu encontro na nossa cidade? Daí eu trago até você, a gente experimenta, se não a gente pode, daí fazer um shopping em outro lugar, se você se interessar. Porque eu acho que assim, Márcio, o dinheiro... Tem que valorizar a gente tem que valorizar a nossa cidade. Sem dúvida nenhuma. Porque assim, a gente tem muita mercadoria boa, a gente tem muita loja boa em Limeira. E assim, eu acho que a gente tem que valorizar. Porque a limeirense, a gente como limeirense deve isso para a cidade, de mudar essa mentalidade. Essa imagem, né? Do limeirense. Porque o limeirense tem, ai, nossa, vou para São Paulo. Busca lá fora. Ai, não, vou num restaurante em tal lugar. Gente, tem tanta coisa boa. Se todo mundo começar a valorizar a nossa cidade, a gente não precisa Essa bandeira a gente precisa levantar, gente. A gente tá não vendo? precisa ir jantar em Americana, a gente não precisa ir almoçar em tal lugar. É legal, é muito legal a gente conhecer lugares é legal a gente movimentar. É legal a gente movimentar, mas é legal a gente movimentar essa cultura de Limeira. Que nem, por exemplo, tem um eu lugar, acho também. Eu adoro o São Churrasco, tá? Que é um restaurante que a gente tem aqui em Limeira. É um restaurante delicioso. Entende? Na Avenida Piracicaba. Na Avenida Piracicaba. Almoçar lá, no final. Tem vários, tô dando um exemplo assim, mas assim, a gente tem muitas opções legais pra valorizar mesmo. Que a gente, tratorias, enfim, que a gente tem que valorizar. Entende? Porque a gente sabe que é legal porque a pessoa tá investindo aqui e o nosso dinheiro vem daqui. É isso mesmo. Então, eu acho que... E seus clientes têm que ser 90% daqui? Então, é são, lógico, né? A maioria é lógico que hoje é a maioria, né, Márcia? Hoje é a maioria, no começo não. Hoje Quando eu comecei também, Márcia, porque existe assim um estigma, a Limeira não tem público para isso, para aquilo. E quando você se posiciona a falar dessa forma, você está dando oportunidade para não oferecer o que você tem de melhor para a cidade, né? Porque eu ouço muita, quando eu comecei a trabalhar como organizer, mas Limeira tem público para isso? E Limeira não sei o quê, as pessoas pagam. E até hoje... Até hoje você vai escutar. E até hoje eu trabalho... Pra ir lá arrumar. Trabalho 90% não é a mesma coisa. Não é, mas assim, isso. A gente escuta, pergunta se porque eu acho assim, o mercado acha não que estava é preparado. uma funcionária de luxo? As pessoas não estavam preparadas e eu falo assim, trabalho 90% as duas profissões de vocês são... Sim, as nossas profissões são muito parecidas. Que nem inovadoras. A gente se conectou lá atrás no começo, por conta disso. E eu começando a amar, começando também. Fantástico. Sim. Agora uma pergunta para as duas, já que vocês têm uma profissão assim, que uma puxa a outra, né? E as duas juntas vão. Vocês dão uma assistência pós-cliente, assim, pós-atendimento? Muito. Sim. Vocês criam uma amizade, criam um vínculo e depois ela pode contar com você. Sim, a gente, que nem, por exemplo... Ou vai chamar para fazer uma mala e você fala... Não, eu faço tudo. Eu faço mala de viagem, que nem, por exemplo, eu tenho clientes que a gente fala que elas casam comigo, né? Graças a Deus. Que nem, por exemplo, a gente tem pacotes que a gente fala que são pacotes mensais. Depois desse primeiro atendimento, eu tenho pacotes mensais. Como se fosse uma manutenção. Como se fosse uma manutenção. Então, assim, tem pacote que ela tá 2 horas comigo mensal, tem pacote que ela tá 4 horas comigo mensal, e ela tem meu celular e o meu WhatsApp direto. Para qualquer dúvida, o que ela precisar, ela me liga, ela me chama e a gente tem esse tipo de contato. Que nem, por exemplo, ai, Má, vamos fazer um shopping esse mês, preciso comprar tal coisa, vamos comigo? Ai, Má, eu vou viajar. Por exemplo, de manhã eu vou fazer uma mala de viagem, daí eu saio da mala de viagem e vou fazer shopping em Campinas com outro cliente. Ai, então, que gostoso, assim, gente. Rola assim, as pessoas entraram no evento e tal, e viram e falam assim, ai, essa aqui é minha coloração? Essa roupa ficou boa? Eu acho que essa... Mas, gente, eu sou muito aberta. Antes de fazer, a gente não sabe. Eu também falava assim, Má, eu tô vendo aqui, eu vou fazer umas fotos, mas eu preciso saber minhas cores, o que convém, o que combina. Não, mas assim, de alguma forma... Eu já sabia que não era só a pele. Mas, Fer, vai assim, porque daí Você tem uma noção, né? O que é muito legal, que eu acho que é a cereja do bolo pra tudo, que a gente tem que pensar. Para profissional, para, enfim, pessoal na consultoria de imagem, é com quem você quer se conectar e a imagem que você quer transmitir. Porque, querendo ou não, qual é o evento que você vai? Querendo ou não, para tudo. A primeira impressão, infelizmente e felizmente, é a que fica. É a que fica. Então, assim, se você tendo esse cuidado com a tua imagem, não quer significar que você é uma pessoa fútil, que você não. Significa que realmente é teu cartão de visita. Entende? A gente vê, por exemplo, um exemplo assim, a Anitta, né? A Anitta é uma baita de uma empreendedora, a mulher é
fantástico, fala vários idiomas. Lança tendências e Só tal. que ela vendeu a imagem porque ela quis vender essa imagem mais sensual, cláusulas exótica e tal. Ela vendeu o perfil dela, ela cresceu lá como artista. Foi uma opção dela de visual, né? Sim, é uma estratégia de imagem, entende? Ela tem toda uma estratégia direcionada para o resultado efetivo que ela queria chegar, que foi quando ela chegou. Isso eu tô falando, foi igual o BBB, né? Antes das meninas entrarem, elas mudam de imagem. Sim. Né? Loira vai pro moreno com uma carinha mais menininha. Sim, tipo, é tudo pensado. Faz harmonização, né? É tudo pensado. E, tipo assim, a roupa, querendo ou não, ela comunica. A maneira que você, com quem você vai conversar. Se você lida com o público, por exemplo, com homem, você tem que se vestir, não. É interessante você se vestir de uma forma. Por exemplo, quando eu atendo homem, eu vou de uma forma. Quando eu atendo mulher, eu vou de outra. E hoje a gente tem redes sociais, a gente tem tudo para conhecer o nosso cliente. Mário, você que está sempre conectada nesses assuntos, nesses pontos, toda vez que você vai sair para um cliente, vamos falar de cliente, que hoje a gente está falando de um pouco de empreendedorismo, né? Toda vez que você vai se conectar com o seu cliente, você para pensar, é um homem ou é uma mulher, e tem esse olhar com você. Perfil da pessoa. Sim, óbvio. Você leva o perfil. Óbvio. Você procura conhecê-la. Lógico, você tem que se conectar. Que nem, por exemplo, hoje eu vim falar com vocês. Eu vim de branco, porque branco é uma cor que traz abertura. Ao mesmo tempo, eu vim com uma alfaiataria, porque a gente veio falar o quê? De dress code, quando a gente conversou. Dress code é o quê? Um ambiente mais formal. Então, de alguma forma, eu trouxe a formalidade. Mas, ao mesmo tempo, vocês estão vendo, eu vim de calça jeans, porque a calça jeans é algo que a gente consegue dar essa mostra aí, Mada. Uma quebrada, né? A gente consegue mostra aí. A gente consegue contextualizar. Só que daí, o que eu fiz? Vou baixar um pouquinho pra vocês verem. Eu trouxe a assinatura pessoal, que é um acessório mais impactante. Eu trouxe um lenço. Olha que luxo o lenço, gente. Entende? Então, assim, o look, ele é construído nos detalhes. Então, é uma maneira da gente se comunicar. E, assim, nada mais do que a porta de entrada, né? Então, assim, a gente tem que tá, se você for convidada para vir para algo, você tem que vir preparada. Então, assim, e se deparou com 3, assim, completamente de estilos diferentes, né? Isso que é o mais bonito, tipo, que eu mais amo atender mulher. Porque, assim, mulher, a gente consegue ter um contexto de estilos completamente diferentes. E você bate o olho, você já imagina, olha, eu já conheço, não, já sei mais ou menos o estilo dela. A gente já entende um pouco, até porque, nem, por exemplo, a profissão, a maneira que ela fala, a Feira eu já conheço um pouco mais, você também, a gente já começa a contextualizar e entender. Mas isso não significa que você tem que ter, que nem, por exemplo, a outra teoria que as pessoas falam, você tem que ter 3 estilos universais e você tem que viver e morrer com aquilo. Eu discordo completamente disso. Não. Tem uma porque, coisa assim, que eu não faço, assim, que todo mundo fala, descombinar é libertador. Você pode descombinar tudo que você tem e vai... Eu não consigo, se eu não combinar pelo menos alguma coisinha. Então, mas isso é o quê? Isso é da sua pessoal, personalidade. É pessoal, da sua personalidade. Mas assim, descombinar. Mas pode. Também, mas não, depende. Tudo depende de você. Nada. Tudo cabe ao que você. Não, consegue. Você tá totalmente. Não, combinar assim, o que eu tô querendo dizer. Uma corzinha aqui. Ao mesmo tempo que eu gosto de estampa, mas eu gosto de colocar, tipo, uma oncinha com uma flor. Eu gosto de dar uma descombinada. Então, entendi. Você gosta de fazer um mix de estampas, você gosta de trazer algo diferente. Eu gosto de dar uma causada. Que nem, por exemplo, eu gostaria de ter uma bota laranja ou lavanda hoje. Gente, eu gostaria. Sim. Galocha Oliveira. Sabe de galocha? Eu adoro. Eu amo galocha. Ela é meio regada. Ela é confortável de andar? Não. E pra dirigir é péssima. Só que aí eu saio, as pessoas ficam assim aqui em Limeira. Eu choco, as pessoas ficam assim, ó, me olhando assim. E quando eu coloco chapéu? Você põe galocha, dá um impacto, porque eu gosto. Eu uso muito chapéu. E é lindo, né? Eu deixo no carro sempre. Ali choveu, eu coloco o meu chapéu e vou. Entro no lugar com o chapéu e todo mundo fica olhando, sabe? As pessoas, o que acontece? As pessoas, o chapéu choca. As pessoas, elas não estão acostumadas com o que é diferente. Então, assim, elas vão olhar, entende? Mas, assim, o mais importante é que se você tá se sentindo bem, amada, um beijo. Beijinho. E a maturidade, ela traz algumas coisas pra gente, né? Que não tem preço que paga. Não tem preço, não dá Olha, pra explicar. Não dá pra explicar, E só tem um detalhe, assim, sobre lenço, eu tenho vários. Porque quando eu fui pra Argentina, eu vi que todo mundo usava lenço. Com camiseta, com alcinha, qualquer coisa, eles usavam lenço, eu achava chique. Eu falei,
Poxa, eu posso usar lenço em qualquer momento. Sim, pode. Eu tenho mania de lenço. E você então. usa realmente? Uso. Porque assim, o lenço sempre. é uma peça que dá pra gente usar de N, dá pra gente usar como se fosse como peça principal, dá pra gente usar como complemento, dá pra gente usar amarrado Na roupa, cabeça, enfim, na cabeça. na cintura. Dá pra você usar em todos Eu os aprendi a momentos. fazer com a mão um Não, colar de lenço. Sim. Aliás, você Tem pode um ensinar a lenço gente aí no clássico, seu... olha, Ó, esse aqui dá pra Olha Ficou só. super legal, eu amei. Uma o dica aí, lenço. gente. Gente, ó, Ao vivo, hein? Esse aqui, ó, é tipo uma Olha lá. frutinha. Eu vou ensinar a fazer o da Fer, que a Fer tá falando, tá? Eu gosto dessas coisas. Vida real. Eu amo, eu tenho um Porque esse pequeno aí... Ó, esse Ah! é muito pequenininho, tá? Parece até uma gravata. É, mas assim, a gente pode fazer isso. Se fosse um lenço maior, por exemplo, a gente Olha poderia isso. dobrar ele, tá? O que eu Pode fiz, até ó? pôr um pingente Ó, aí. Aqui a gente podia usar foi um pingente. Aham. O que eu ensinei pra Fer é assim, ó. A gente vai pegar ele de... Dá 3 nozinhos, gente, olha. Um de cada lado. Fica uma graça, eu uso, vira e mexe eu uso. E daí dá pra você pôr com outro acessório também, tá, menina? Ó, tem que assim, né? Tem Ai, um alcance, colar. diferente. Gente, que fofo. Então, assim, Tô babando nesse brinco dela. isso é muito... Não, tô apaixonada pelo brinco. Gente, deixa eu ver se eu consigo amarrar aqui, ó. Quem tem estilo tem. Mas aí virou um Como colar. que é que fala? Virou um colar. Entende? Ele pode virar um colar. Só que assim, esse aqui é muito Eu cheguei a usar até com uma gargantilha por baixo, mais compridinha. Olha Tá só. vendo? Ó, virou um colarzinho. Imagina se você colocar uma Que correntinha coisa menor, você poderia usar fofa. ele com outro. Então, assim, são várias maneiras da gente poder usar a mesma peça. Tem Aham. muita coisa. Por isso que eu falo que o seu acervo, eu falo que o guarda-roupa da gente é um bem muito precioso. E a gente consegue, usando a criatividade e a gente Inventar trazendo um looks. novo olhar para nossas peças, Aham, você triplica teu guarda-roupa. é verdade. Gente, olha, uma vez a Mariana foi em casa fazer uma mala, a gente ia para os Estados Unidos, era bastante dias, eu tava desesperada trabalhando, quem louca, Má, vai em casa, vamos fazer a mala, vamos. Gente, só de me ajudar a fazer a mala, ela ressignificou um monte de coisa do meu armário. Foi muito Ai, bom. tá aí, eu peco muito em mala. Eu levei uma meia dúzia de shortinho, apesar que choveu, né? Só 2 calças. E meia dúzia de shortinhos. Choveu a semana toda. Aonde você foi? Pra Ilha Bela e Paraty, semana passada. Mas é uma coisa assim que eu imaginei. Eu falei, mesmo se tiver frio, bota um shortinho e coloca uma Uma blusa blusinha mais comprida. longa. É, mas não, foi frio e chuva. Eu aprendi a fazer mala depois que eu comecei a fazer a viagem pra Bento Gonçalves, na pandemia. Eu tinha que viajar com uma mala de mão, e aí lá é muito Ai, frio. gente. E aí eu comecei... É uma coisa assim que eu acho que se você Gente, ensinar mas uma olha, vez, eu faço. eu tenho inveja. Minha sogra, ela levava. Eu Eu Não, morria, gente, mala de ai, eu viagem morria de eu inveja. Eu faço mala, hoje. eu faço mala também. Só que Minha meu sogra olhar fazia é uma mala diferente. minúscula. No dia que a Mariana foi fazer a minha, porque eu não tinha tempo, não sabia o que levar, não conseguia. Sim, eu ofereço Porque um tudo outro parece que olhar, toma espaço. que é espaço, quantas peças vai levar, mas eu aprendi muito com a Mariana. Por quê? O dia que ela fez a minha mala, ela me ajudou a enxergar coisas que eu consigo hoje julgar mais ainda a mala dos meus clientes. Eu faço muita mala. O que, que é legal, assim, Eu quando acho que você o faz frio mala? consome muito espaço. Não. Não. Vamos lá. A mala de viagem, o que é interessante quando a gente analisa? Primeiro de tudo, é o motivo da viagem. A gente tem que analisar. A viagem é o quê? É lazer, é trabalho, blá, blá, blá. Porque assim, olha, eu tenho um cliente que eu faço mala de viagem para trabalho. Para trabalho. Maia, eu vou ter uma reunião tal. Ela chega, a mala tá pronta, vai. E tem cliente que é mala de lazer. Mala de lazer. Pronto, lazer. Lazer, vamos lá. Dependendo. Amanhã eu vou fazer uma mala que ela vai pro Uruguai, tá? Vai lazer, vai passear. Vai dar frio lá. O que a gente tem que analisar quando a gente faz uma mala? Normalmente, a gente tem que otimizar as roupas. Então, por exemplo, parte de baixo é uma coisa que a gente não precisa trocar todo dia. Dá pra Exatamente. gente usar 2 vezes. Tricô também é algo que a gente não precisa usar e depois, tipo, usar um dia e depois Trocar todo dia. Não, Cada dia a um. gente pode otimizar. Então, por exemplo, dependendo do número de viagens, a gente faz uma conta básica. 2 partes de baixo. Tipo assim, ó, sei lá, uma viagem de 6 dias, vamos Aham. supor. 3 partes de baixo, 3 calças. ou Dá para 10. intercalar Dá pra à intercalar. noite. Noite e dia. 3 partes de baixo e uma parte inteira, um vestido, por exemplo. Aham. O que pesa sempre na mala é o quê? É o sapato. Sapato. Então, sapato, amada, Bota. não adianta você levar sapato que você nunca usou, que você tá Ouviu? comprando. Não vai levar ele pra passear só. Sapato, e vai usar. não. Se você for blogueirinha pra tirar foto, daí tudo bem, amada, mas não. O negócio é o seguinte, se você for a passeio, lazer, andar, correr, tem que usar sapato confortável, entende? Ai. Porque, tipo assim, tem que ser, porque senão você vai ficar se matando, você vai sentir dor, não vai conseguir aproveitar a viagem. Então, assim, um tênis no pé, mais 2 sapatos, 3 no máximo na mala.
Daí o quê? Casaco, não precisa levar vários. É 1 ou 2 no máximo, entende? Então, Uma cor assim, neutra que dê para uma cor conciliar. neutra, muda onde? Lenço, acessório, que não sim. pesa, entende? Aham. Fotografa os looks para facilitar, para você não ficar perdendo tempo na hora da viagem. Então, assim, tem vários macetes. Diminui o Fotografar número. é uma dica que ajuda muito. Diminui Chega lá o no dia, número você de. olha. Diminui o número de, tipo assim, de cremes, essas coisas. Tenta levar produtos que otimizam. Você não vai ficar passando um creme com uma coisa, um creme com outra. Não vai, gente. Desculpa. Você não vai. Se você tiver uma viagem longa, que você vai passear o dia inteiro, andar, consumir, você não vai ficar 2 horas fazendo isso. Não, leva o básico. Produto simples, básico. Sabonete. Leva um cheirinho também, que eu acho super legal, que eu faço uma misturinha aqui pra você, dependendo, se for pra lugares muito fechados, querendo ou não, o tricô fica com aquele cheiro ruim depois. Tá. Uma misturinha que você misturar 1/4 de álcool, 1/4 de água e 1/4 de vinagre de álcool, álcool e água, 1/4 de cada. Mistura, se você quiser colocar uma essência, alguma coisa, só pra dar um cheirinho, Sim. leva e esborrifa depois que você usa aquela peça. Ah, tirar que o legal. Aquele cheiro de restaurante, aquele cheiro de roupa de fumaça, Olha sabe? que legal. Deixa Às vezes até cheiro de gordura, porque o vinagre é maravilhoso. Ele Pode ser umas limpa, gotinhas de cheiro. perfume? Pode. Tipo, sabe essas essências que você compra? Sei lá, Sim, alecrim, sim. alguma essência. Tá. Coloca se você quiser um cheirinho, senão Senão ele ele vai tirar. senão ele vai Ele tirar só o vai cheiro. neutralizar. Olha Ele que vai só legal. neutralizar. Então, assim, são alguns detalhes que fazem toda a Mas tira diferença. cheiro de fundir, porque eu já fui. Não, Cheiro mas de depende, fritura, né? Qualquer fritura. Fundir num fumada. lugar Fundir, fechado. Depende. Daí você tem que deixar um pouquinho aberto, escorrifa bem. Ah, Daí você não vai é usar no outro dia. Então É, você deixa é. lá tomando um ar e usa outra roupa. Mas assim, alguns cheiros mais básicos acaba tirando. Aham. Gente, eu acho que a gente vai ter que chamar a Mari pra Nós outro podemos dia, marcar porque- mais uma sessão com a Mariana aqui. Porque pra ela tem continuar. muita curiosidade. Fluiu. Aliás, a última curiosidade que eu quero, depois você me conta. Eu quero saber para onde eles vão fazer um acervo da rainha, que eu gostaria de ver todos aqueles looks lá Também, com no certeza. lugar. Ó, Legal. Fica tranquilo. E assim que, eu tenho certeza acho que sim. também. E quando Eu acho que tiver, aproveitar. avisa a gente, me avisa. Nós vamos junto daí. meu Deus, só... Mari, Combinado. Ai, olha, obrigada gratidão. pela presença, muito gostoso, muito enriquecedor, Muito bom. Um bate-papo adorei super estar com vocês. maravilhoso. Espero de alguma forma ter ajudado vocês também. Com gente. certeza. Qualquer coisa também pode me procurar no Instagram, me chamem. Matosati Lopes, me procurem por lá. Qualquer dúvida, qualquer estabelecimento, me chamam lá. Se quiser fazer análise de cores, consultoria, Eu Mara, já tô conta na comigo. fila. Olha lá. Eu já estou na Obrigada. fila também. Isso mesmo. Obrigada, Má. Pessoal, chega Obrigada. mais no programa. Até a próxima. Até. Beijo.